Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos aqui de volta com o programa Mediunidade Hoje, estudando um assunto importantíssimo aqui de O Livro dos Médiuns, capítulo 17, Formação dos Médiuns, o tema Perda e Suspensão da Mediunidade. E nós falávamos a respeito desta pergunta de Kardec aos espíritos. A causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido? Não, não tem nada a ver com o esgotamento do fluido. Não. Eles disseram, de qualquer faculdade que o médium seja dotado, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Ele não fala aqui se é com o concurso simpático dos espíritos superiores. Ele está usando aqui a palavra simpatia num sentido mais amplo, no sentido de afinidade, no sentido de sintonia mesmo, de qualquer faculdade que o médium seja dotado, ele nada pode sem o concurso da sintonia dos espíritos, podemos dizer, sem o concurso simpático dos espíritos. Para obter coisas boas, é claro, ele necessita de contar com a simpatia dos espíritos bons. Mas para obter qualquer coisa, ele precisa de contar com a simpatia dos espíritos que produzem qualquer coisa, dos espíritos que não se preocupam em produzir algo positivo, algo que seja útil, venha a concorrer para o esclarecimento das pessoas em geral. Quando ele não obtém mais nada, quer dizer, quando o médium não obtém mais nada, ou seja, na psicofonia, ou na psicografia, na escrita, na clarividência, quando ele não tem mais visões do mundo espiritual, ou na clareaudiência, ou mesmo da cura, quando ele não obtém mais nada, nem sempre é por culpa da faculdade, porque a faculdade continua existindo. Por exemplo, a faculdade mediúnica é como uma faculdade física, a faculdade do tato. Por exemplo, um assassino que se serve da mão para matar, ele não perde o tato, não é? Alguém que se serve da visão para prejudicar alguém não fica cego por isso. Ele vai se submeter, evidentemente, à lei de causa e efeito. E numa outra existência, ou mesmo nesta existência, ele pode vir a sofrer as consequências pela lei de ação e reação. Se ele prejudicou alguém usando a sua visão, ele pode reencarnar cego. Se for pela audição, ele pode reencarnar surdo. E assim sucessivamente. Quando ele não obtém mais nada, nem sempre é por culpa da faculdade. São frequentemente os espíritos que não querem ou não podem servir-se dele. Não querem ou não podem. Não querem por quê? Porque tal médium deixou de servir aos propósitos daqueles espíritos ou daquele grupo de espíritos. Se o médium se desvia, se o médium se afasta do cumprimento do dever, se os seus interesses passam a ser outros, os espíritos sérios dele se afastam, não é? Os espíritos sérios dele se afastam e outros vão se aproximar. Claro, outros espíritos vão se aproximar, porque é como nós aqui, não é? A comunidade dos encarnados, a comunidade espiritual funciona como a comunidade dos encarnados, não é? Se nós não estamos na companhia de pessoas boas, estaremos quase sempre na companhia de pessoas menos boas.
Estaremos na companhia de pessoas negativas. Dificilmente alguém está sozinho, não é? Dificilmente alguém está, vamos dizer assim, literalmente sozinho. Nós estamos sempre na companhia de alguém e semelhante atrai semelhante. É uma questão de afinidade, é uma questão de sintonia. Enquanto nós fazemos por onde contar com a companhia dos amigos espirituais, eles estão conosco, pela sintonia, pela nossa intenção, porquanto os espíritos conhecem as nossas intenções, quais são os nossos móveis, quais são os nossos propósitos mais íntimos. Então, esses espíritos, evidentemente, se afastam. Não é porque o médium perdeu a faculdade, não é? Não é porque ele perdeu a faculdade. E outros espíritos se aproximam, se utilizando daquelas mesmas faculdades mediúnicas. É o que nós temos dito aqui, que a questão da mediunidade e da obsessão, em essência, é uma questão de direcionamento, né? São fenômenos mediúnicos. A obsessão é um fenômeno mediúnico. A mediunidade, literalmente, é um fenômeno mediúnico, mas a obsessão também é um fenômeno mediúnico, mas é uma questão de rumo, é uma questão de direção, não é? Na mediunidade, no exercício da mediunidade responsável, você está procurando caminhar pelo melhor caminho. Agora, na obsessão, nós temos aí o exercício da mediunidade enferma. Existe uma patologia, existe uma doença que foi adquirida ou numa vida anterior, ou em diversas vidas anteriores, ou mesmo nesta existência, mas é mediunidade. Obsessão é doença? É uma doença psíquica, é uma doença da alma, mas é mediunidade que necessita ser tratada, não é? A obsessão tratada de maneira convenientemente leva ao exercício saudável da mediunidade, ao exercício responsável da mediunidade. Agora, a mediunidade tratada com leviandade, tratada com irresponsabilidade, ela encaminha a pessoa para um processo obsessivo, que às vezes demora até acontecer, mas acontece. Pode demorar a acontecer as consequências, mas as consequências haverão de vir. Vamos pausar e voltaremos no terceiro bloco. Na loja virtual Mundo Maior, você adquire conhecimento e ainda contribui para a divulgação da doutrina espírita. Compre através do site da Mundo Maior. Invista em um planeta de regeneração.